A forma como um líder político fala, isso tem um poder imenso. Molda a percepção pública e pode, de verdade, definir o rumo de uma nação. Hoje a gente vai analisar a fundo uma série de declarações de uma figura proeminente para tentar descodificar essa retórica e entender os padrões que aparecem. Bem, vamos começar com uma frase que é curta, mas que, nossa, diz muita coisa. Essas 4 palavras já dão o tom do que vamos explorar. Um tom de confronto, de agressão, que, como a gente vai ver, é uma constante na comunicação dessa fonte. Mas, sabe, para a gente entender o real impacto disso, não adianta olhar para essas frases soltas uma a uma. O que a gente vai fazer é organizar tudo por temas. Fazendo isso, os padrões começam a saltar aos olhos e fica claro uma estratégia de comunicação muito consistente. Vamos começar então pelo primeiro tema. A forma como essa figura pública se comunicou durante uma das maiores crises de saúde da história recente. A pandemia. Pensem no cenário. O mundo inteiro parando, entrando em lockdown, e a crise era descrita publicamente dessa forma. Essa frase acabou virando um símbolo daquela abordagem inicial, uma forma de minimizar a ameaça que estava vindo com tudo. E conforme a situação piorava e o número de mortes aumentava tragicamente, as perguntas da imprensa sobre essa perda de vidas eram recebidas com essas respostas. O que se nota aqui é um distanciamento claro, uma recusa em assumir um papel de consolo ou mesmo de responsabilidade. Agora a gente sai da minimização da crise para entrar num tema ainda mais direto e, bem, mais perturbador: o uso constante de uma linguagem de violência. E aqui é importante notar, a violência não é só uma figura de linguagem, uma metáfora, não. Ela é apresentada como uma solução literal, real, para os problemas do país. A sugestão é de eliminação física de um número enorme de pessoas. E essa linguagem violenta não fica só no campo das ideias abstratas, não. Ela tem um alvo bem específico, os adversários políticos, e se transforma o que deveria ser um debate de ideias num campo de batalha, literalmente. Essa frase, essa talvez seja uma das mais conhecidas, né? Virou quase um slogan. E ela resume toda uma filosofia de segurança pública, a ideia de que a única solução para o crime é a morte, e não a reabilitação ou a justiça. Certo, mas para essa retórica de confronto funcionar, precisa ter um inimigo, certo? E o nosso terceiro tema é exatamente sobre isso, a forma como a linguagem é usada para criar essa divisão bem clara entre um nós e um eles. E como dá para ver aí nos exemplos, essa divisão não é nada sutil, ela é bem explícita. Grupos como os pobres e as minorias são colocados numa posição de inferioridade, ou como se fossem um obstáculo, e o mesmo vale para os oponentes políticos. E falando nesses outros, nesses alvos, tem um que se destaca, seja pela frequência ou pela intensidade dos ataques: a ex-presidente Dilma Rousseff. Lembra daquela retórica da violência que a gente falou agora há pouco? Pois é, aqui ela é aplicada diretamente, com nome e sobrenome. A sugestão vai muito além da oposição política. É uma sugestão de eliminação física mesmo. E os ataques não param na violência política. Eles entram no campo pessoal, desejando a morte por doença. Isso mostra uma hostilidade que vai muito além de qualquer debate político que se possa considerar normal. Tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Quer dizer, que tipo de ideologia ou visão de mundo justifica esse tipo de linguagem? No nosso último tema, a gente vai explorar as declarações que dão essa resposta. Essa frase aqui, essa reinterpretação da história do Brasil é chave para entender tudo. A ditadura militar não é vista como um erro em si. Pelo contrário, nessa visão, o erro foi não ter sido ainda mais letal. E essa ideia serve de base, de justificativa para a violência no presente. E essa visão não fica só na teoria, não. Ela é reforçada pela celebração de figuras notórias daquele período, criando uma ponte direta entre a ideologia do passado e a política do presente. E aqui tudo se amarra. Num momento político super importante, a justificativa da ditadura é usada para atacar exatamente a mesma oponente política que vimos antes. O passado é invocado como uma arma para ser usada no presente. No fim das contas, quando a gente junta todas essas peças, todas essas declarações, elas pintam um retrato bem claro de uma autoimagem. É uma identidade política toda construída em cima da força, da agressão, que rejeita de cara qualquer tipo de conciliação. Como a própria fonte resume, eu sou capitão, não sou paz e amor. Então, o que vimos foi um padrão muito consistente: a minimização de crises, o uso da retórica da violência, a criação de um outro e uma justificativa histórica para a agressão. A análise nos mostra como essa engrenagem funciona. A questão que fica para todos nós é:
qual é o impacto a longo prazo na sociedade quando este tipo de linguagem se torna a norma na política.